Então, olá, bom dia para todos que nos seguem. Estamos aqui ao E para os que vivo. não seguem também. E para os que não seguem, mas que vão seguir, não é? E que devem estar aí a entrar aos bocadinhos, e vamos deixar aqui estes minutinhos. Estamos aqui para a nossa live de terça-feira, para mais uma conversa com o Paulo de Vilhena. E ao longo deste mês vamos falar de planeamento, verdade? É isso, acho que é o mês de março, não é? É o mês do planeamento. Vamos dedicar março ao planeamento. Ou para quem estiver a ver-nos do Brasil, o planejamento. Né? Isso mesmo. Mas olha, Paulo, deixa-me dizer uma coisa. Antes de começarmos aqui, de irmos ao nosso tema de hoje, eu queria lembrar que estão a decorrer as pré-inscrições para a nossa nova turma do curso da alavancagem nas empresas. Mas estão quase a acabar. Sim. Segunda-feira. Pronto. Ainda vamos estender até segunda-feira? Acabava já com isso mais cedo. Não se esqueçam que a pré-inscrição é fundamental para que depois possam fazer a inscrição. Diria mesmo obrigatória. Recebem todas as informações sobre o curso. A pré-inscrição é gratuita, não é vinculativa, mas só depois de fazerem a pré-inscrição é que vão receber todas as informações sobre o curso. Portanto, e a magnífica oferta que o nosso marketing preparou para vocês. Exatamente. Portanto, acedam ao link que o Nuno está agora a partilhar. O Nuno vai partilhar o link. Não é o Nuno, é a Manuela. É a Manuela, pronto. O Nuno já está a sacudir a água do capote. E façam a pré-inscrição. Estamos está ainda a tempo, mas é só até segunda-feira. Muito bem. E vamos então voltar à conversa. Vamos falar sobre o tema desta semana. Isso é que eu gostava. Então, hoje vamos falar sobre a importância da definição dos objetivos. Certo, Paulo? Pois, vocês é que mandam. Eu sou um papagaio. Eu venho aqui e só falo daquilo que vocês pedirem. Então, olha, começa já por papagaear uma coisa. Então, conta-me lá. Começa por nos explicar o que é um objetivo. Do ponto de vista da gestão de empresas, o que é um objetivo? Ora bem, então, o objetivo é a definição do ponto onde a empresa pretende chegar. E qual é a importância disso? Em rigor, eu acabo por definir que empresa eu vou ter quando defino os objetivos da empresa. É totalmente diferente eu montar uma empresa com o objetivo de faturar 1 milhão do que eu montar uma empresa com o objetivo de faturar 1.000 milhões, do que eu montar a empresa com o objetivo de gerar uma determinada margem, que eu tenho ainda por cima ser específica e concreta sobre o tipo de margem que quer ter, do que eu montar uma empresa sem definir nenhum tipo de objetivo, que é aquilo que acontece na maior parte das pequenas e médias empresas. É que a empresa é montada porque o empresário teve uma ideia, resolve transformar a ideia num empreendimento por conta própria e raramente define objetivos. E qual é o problema de não definir objetivos? O problema de não definir objetivos é que, ao não criar uma referência do destino para o qual eu devo mover-me, as únicas referências que eu tenho são os custos que chegam e as minhas necessidades individuais. Então, isto leva normalmente a dois fenómenos. O primeiro fenómeno é que os custos chegam primeiro e nós vamos procurar vender a seguir para tapar os custos. O segundo fenómeno é que criamos uma zona de conforto a partir do momento em que a empresa liberta o suficiente para que nós tenhamos um substituto do nosso salário. Então, se a empresa está a gerar o suficiente para eu organizar a minha vida, mais ou menos parece que tudo está a correr bem. Então, a empresa não cresce, a empresa torna-se um sucedâneo do salário do empreendedor. E, portanto, é difícil que uma empresa tenha progresso até haver a definição de objetivos. É difícil que a empresa cresça, é difícil que ela se torne saudável e sustentável até haver uma muito boa política de definição de objetivos. E diz-me uma coisa, quando fazemos uma definição de objetivos, isto para quem nos está a ouvir, o que é importante que tenhamos em mente?
Um objetivo deve ser sempre um objetivo de longo prazo. Estás-me a falar, quando falamos em gerir empresas, podem ser objetivos de curto prazo, devem ser objetivos de curto prazo. Como é que tu pensas sobre essa situação? Ora, muito bem, os principais pressupostos da definição de objetivos, na minha opinião, há muito quem venda entre aspas, quem defenda a ideia dos objetivos SMART, está muito na moda, objetivos SMART. Objetivos específicos, mensuráveis e atingíveis num determinado período de tempo. Eu acho que é bom para fazer, para que as pessoas não se esqueçam, mas eu pessoalmente acredito que objetivos bem definidos não encaixam exatamente no acrónimo. Eu acho que é absolutamente fundamental que os objetivos sejam específicos, isso sim. Precisam de ter um número associado, Ser mensuráveis. porque se não for exatamente associado a um número, eu não sei quando os atingi. Então, vender mais não é um objetivo, vender 1 milhão pode ser um objetivo, emagrecer não é um objetivo, pesar 75 quilos pode ser um objetivo, ou chegar a 15% de massa gorda pode ser um objetivo. Ou seja, até eu lhe associar um número para eu saber quando lá cheguei, não é um objetivo. Enquanto não tiver um prazo, também não é um objetivo. Não é? Ou seja, então não é faturar 1 milhão, é faturar 1 milhão, por exemplo, no exercício de 2023. Então não é pesar 75 quilos, mas é chegar a 75 quilos até 31 de julho, porque assim vou de férias. Então precisa de ter um número associado e precisa ter um prazo também. O que me choca mais nos objetivos SMART é a parte do A, do atingível. Porquê? Porque ser atingível é quase sempre um alibi para eu não me propor a objetivos mais altos. É como a conversa típica que eu tenho com vários empresários mas eu sou realista. As pessoas justificam com o ser atingível ou com o serem realistas a definição de objetivos muito baixos. Eu costumo dizer que todo o progresso da humanidade foi determinado por pessoas que se propuseram a definir objetivos que por nenhum critério razoável seriam considerados realistas ou atingíveis. Não é? O primeiro fulano que pensou no homem voar seria classificado como louco por toda a gente. O primeiro fulano que pensou em chegar à Lua, por nenhum critério isto seria realista. Quando o próprio Bill Gates disse que um dia haveria um computador em cada secretária, isto por nenhum critério na altura seria atingível, porque na altura acreditava-se que meia dúzia de computadores seriam suficientes para o mundo inteiro. Hoje não há um computador na secretária, há 2 ou 3, às vezes mais. E, portanto, todo o progresso tem sido definido por pessoas que se propõem a fazer coisas extraordinárias, nada atingíveis ou realistas do ponto de vista da média das pessoas. Agora temos o Elon Musk a dizer que vai colonizar Marte e a vender viagens turísticas espaciais para quem puder comprá-las. Isto seriam coisas que pareceriam absolutamente impossíveis, não é? Portanto, achas que o empresário deve ser ousado quando define um objetivo? Deve sair da sua zona de conforto? Acima de tudo, deve ser ousado, deve sair da sua zona de conforto, mas precisa de acreditar no objetivo. Mas também precisa de desmontar se não está a definir coisas muito baixas só para ter a certeza que as vai atingir, ou para ficar na sua zona de conforto, ou para garantir que não vai frustrar. É preciso que nós saibamos ler o que vai dentro da nossa cabeça. Agora, há um terceiro aspecto do objetivo que eu não falei, que é aquele que eu quero falar agora, que para mim é um dos mais críticos, que é tornar o objetivo inegociável. E o que é um objetivo inegociável? É um objetivo que eu não aceito que não aconteça. E eu acho que um verdadeiro objetivo é inegociável. As pessoas tendem a confundir objetivos com desejos.
marcam os desejos para o ano. Eu desejava faturar 1 milhão este ano. É um desejo ou é um objetivo? E qual é a diferença? Se for um desejo, eu espero que a conjuntura se organize para me levar até 1 milhão. Então se a economia subir e se o governo não atrapalhar e se a minha equipe se alinhar e se Júpiter entrar em Touro, pode ser que a gente chegue a 1 milhão. Quando eu decidi que vou ter 1 milhão, quando é inegociável, imediatamente eu estou a desenhar um plano, imediatamente eu estou a mudar a minha ação diária e imediatamente eu estou a avaliar o meu progresso e a fazer as afinações que são necessárias fazer até me alinhar com o objetivo que eu defini. Eu costumo ser quando as pessoas me perguntam, mas o que é isso de ser inegociável? Eu costumo dizer, e sabendo que estou a levar a coisa ao exagero, mas como se alguma coisa verdadeiramente importante dependesse disso, né? Como se a vida de um filho dependesse disso. O que é que nós faríamos pela vida de um filho? Tudo. Até coisas que nós não sabemos que seríamos capazes de fazer. Então é isso que é inegociável para nós, é quando nós, quando damos uma importância tal à coisa que nenhum alibi é aceitável, que nenhum alibi faz sentido. É atingir, e desculpem o exagero mais uma vez, ou morrer a tentar, não é? É chegar lá ou, na pior das hipóteses, eu sentir que não tinha mais nada para dar, não podia ter feito absolutamente mais nada. Não alterar esse objetivo mesmo perante condicionantes extremas. É tentar que ele seja... Essa é outra questão fundamental, e mesmo na própria técnica da definição de objetivos. Nunca se altera um objetivo. Nunca, em nenhumas condições, se altera um objetivo. Porque a partir do momento em que eu crio a possibilidade de alterar um objetivo, eu estou a ensinar o meu cérebro que ele não é inegociável. Que se por alguma razão eu não estiver a atingi-lo, eu posso ajustá-lo até o atingir. Ou estou a mostrar à minha equipa que os objetivos são alvos em movimento. E porquê é que eu estou a levantar esta segunda alternativa? Porque já sei que há uma série de pessoas, eu leio mentes, do outro lado que estão a pensar, mas e no caso de ser para mais? Não, é exatamente igual. Nós não alteramos um objetivo mesmo no caso de ser para mais. Nós até temos aqui na nossa empresa esse caso, nesta altura, não é? Nós definimos um objetivo para o ano, que nos vai dar muito trabalho, que nos vai obrigar a sermos a melhor equipa que formos capazes de ser e a melhor empresa que formos capazes de ser. Estamos a andar bem, mas está tudo menos garantido. É um objetivo que nos obrigará a crescer muito durante o ano, e a crescer não apenas em resultados, mas em práticas, em disciplinas, em competências. A empresa que nós somos hoje, perto de fechar o primeiro trimestre, não é capaz de fazer aquilo que precisamos de fazer no segundo, no terceiro e no quarto para atingir esse objetivo. Mas outro dia, num jantar, estávamos todos muito animados e vocês já me desafiaram, e se para além do objetivo ainda fizéssemos mais, não sei o quê, se poderíamos ter aqui um prémio especial. E no entusiasmo do jantar, nós, ok, então se chegarmos lá, a gente tem esse prémio especial. E eu vejo muita gente agora a falar já no objetivo estendido, mas o meu objetivo não é esse. O objetivo da empresa é o primeiro que nós definimos, porque se nós começamos a esticar os objetivos só porque vamos bem encaminhados, eles tornam-se uma cenoura. E nós sabemos que a cenoura é para o burro nunca lá chegar. Então, se eu mostrar à minha equipa que sempre que eles estão perto do objetivo, eu estico o objetivo um pouquinho mais, eu estou-lhes a dizer, esqueçam que vocês nunca vão atingir. Claro. Então, como é que nós fazemos? Primeiro de tudo, nós temos que atingir aquele que foi definido, então vamos atingi-lo o mais cedo que for possível, e se depois nos sobrar tempo naquele horizonte que foi definido também, nós vemos o que é que conseguimos fazer a mais. Então, objetivos não é uma coisa com que nós podemos andar a brincar. Eu não defino que quero uma bicicleta vermelha, mas depois já é azul e depois já quero umas rodas não sei o quê. Não. Identifica lá exatamente o que é que queres e atinge isso. E depois logo pensas numa bicicleta melhor a seguir. Porque senão é uma angústia constante e o mais grave, ou o mais sério, é ensinar ao cérebro que nunca há satisfação de lá chegar, porque assim que eu estou perto já estou a definir outras coisas. Então, seja para baixo, seja para cima,
um objetivo não se mexe. É melhor lidar com a frustração de não ter atingido. E acontece muitas vezes. Se eu for um bom definidor de objetivos, há muitas vezes que eu não vou atingir. Ou não cheguei ao número, ou não cheguei ao prazo, mas isso não quer dizer que no ciclo seguinte eu não possa voltar a propor-me a fazer a mesma coisa. Isso Então, vai acontecer. Há objetivos que não vamos atingir. Se alguém atingir sempre os objetivos, significa que não está a esticá-los, que está a ser muito pouco ambicioso na sua definição. Porque o que é que eu quero com um objetivo? Que ele me obrigue a ser melhor pessoa, que ele me obrigue a ser mais competente, que ele me obrigue a refinar as minhas convicções e os meus valores. No caso de uma empresa, que ele obriga a minha empresa a tornar-se melhor, que ele obriga a minha equipa a crescer. Essa é a verdadeira razão de existir dos objetivos. Fazer de nós melhores do que éramos antes do que tínhamos aqueles objetivos. Não fugindo à tua pergunta, porque a tua pergunta era sobre os prazos, longo prazo, curto prazo. Nós precisamos de todos. Não é? Nós precisamos dos objetivos estratégicos, ou que eu chamo de estratégicos, são os objetivos de longo prazo. O verdadeiro crescimento de uma empresa, a verdadeira evolução de uma empresa, a verdadeira capacidade de uma empresa servir o seu nicho de mercado, a verdadeira capacidade de uma empresa ser um local de trabalho gratificante para os seus colaboradores, para a equipa, depende dos objetivos estratégicos. Mas a minha capacidade de executar em linha com os planos, a minha capacidade de implementar um determinado ritmo e a minha capacidade de manter a minha equipa alinhada com a execução consistente dos planos depende dos objetivos de curto prazo. Depende daquilo que nós programamos para o trimestre, para a semana e para o dia. Por isso és tão defensor de que de 3 em 3 meses paremos, olhemos para o que fizemos, para o que vamos fazer e voltemos a olhar para todos os objetivos. Absolutamente crítico o planeamento trimestral. A cada trimestre parar para fazer uma avaliação e planear o que deve acontecer no trimestre seguinte é absolutamente decisivo. E eu até posso aqui usar o exemplo das maiores empresas do mundo, não é? Todas as maiores empresas do mundo, salvo uma ou outra raríssima exceção, são empresas com o capital disperso em bolsa. E todas as empresas com o capital aberto são, por lei, obrigadas a apresentar resultados trimestrais. Por lei. Para quê? Para o investidor poder perceber se a empresa está no caminho certo ou não. Então, esta pressão do resultado trimestral, esta pressão do planeamento trimestral é uma imposição legal nas maiores empresas. Então, porquê é que acham que é? Porque é super crítico e super importante. Então, importar estas boas práticas das melhores empresas do mundo também para as pequenas e médias empresas, eu acho que faz toda a diferença. Aliás, se tu me perguntasses sobre se havia uma coisa que depois de ser implementada muda por si todas as outras coisas numa empresa, eu diria que é exatamente isto. O nosso hábito de definir objetivos, planear e avaliar a cada 3 meses. Se quer mudar os resultados da sua empresa, este é um hábito que pode criar, mesmo que os seus primeiros planeamentos sejam muito maus, e vão ser muito maus. Vão ser muito maus exatamente porque não vai ter intimidade com as variáveis. Então o seu primeiro planeamento vai ser muito mau, o segundo vai ser muito mau também. Ao fim de 3, 4 anos nós começamos a planear razoavelmente e se formos bons, ao fim de 7, 8 anos nós começamos a planear bem. Mas faz parte do processo. É um caminho que vale a pena fazer. Tá? É como eu propor-me a fazer qualquer outra coisa. Se eu me propuser a tocar piano, eu sei que vou levar alguns anos até tocar bem piano. Se eu me propuser a aprender um desporto qualquer, golfe, ténis, pádel, o que for, eu sei que vou levar alguns anos até jogar bem. Se eu quiser aprender a cozinhar, eu sei que vou levar alguns anos até cozinhar bem. Então, tudo o que vale a pena fazer bem, vale a pena começar por fazer mal. Então, não percam o entusiasmo se as vossas primeiras definições de objetivos e os primeiros planeamentos não correram bem, porque se vocês querem ser empresários, a verdade é que não têm escolha, não é? Definir objetivos e planear tem que fazer parte das rotinas.
Mas definir objetivos é mesmo o primeiro passo. Planear, eu diria que é o crítico. A definição de objetivos é o primeiro passo do planeamento. Agora, muito importante é que as pessoas entendam que o planeamento não se esgota na definição de objetivos. Porque esse é um dos principais erros que eu vejo nas pequenas e médias empresas, é que a partir do momento em que começam a definir objetivos, acreditam que estão a planear. E não. Estão só a iniciar o planeamento, que é definir a meta. Definir o ponto, o que eu chamo o ponto Z, definir o destino. Mas nós temos de definir o caminho também. Eu lembro-me quando era bem pequeno, bem garoto, os meus pais gostavam de fazer umas férias de viajar, de ir conhecer o país, a Europa, às vezes. E então eu lembro-me que eles definiam até onde é que nós íamos, mas lembro-me também que nas últimas noites antes da viagem, eles abriam um mapa, na altura era o que havia, e faziam o planeamento da viagem. Então eu até me lembro deles riscarem qual é o caminho que queriam seguir no mapa, portanto qual era a estrada que iam seguir, onde é que planeávamos dormir na primeira noite, na segunda noite, por ali fora, onde é que podíamos parar para comer. Então eles faziam de facto um plano, uma antecipação do que teoricamente lhes parecia fazer sentido no caminho para chegar ao destino final. Essa é a parte do planeamento. E o planeamento incluía várias coisas, é onde é que nós vamos comer. Na altura, até por algumas limitações financeiras, nós não comíamos em restaurantes. Então, parte do planeamento era que tínhamos que levar uma daquelas mesas de campismo, com 4 cadeiras de campismo, e tínhamos que encontrar um lugar na beira da estrada onde nós parávamos, onde levávamos alguma comida pré-preparada para fazer as refeições. Então parávamos, montávamos a mesa, fazíamos a refeição, arrumávamos tudo, voltávamos a seguir viagem, e as nossas férias eram passadas assim, e fomos para a Espanha, fomos para a França, fizemos passeios em Portugal, e havia sempre esta definição do objetivo e depois uma preparação da forma como nós pensávamos aproveitar o tempo e organizar essas nossas férias. E é curioso, deixa-me só terminar o raciocínio, que ainda hoje quase todos nós, se formos fazer umas férias, temos algum tipo de organização como esta. Se formos organizar uma grande festa, por exemplo, um casamento, um batizado, uma coisa desse género, fazemos um plano também, se há música, se não há música, o que é que se come, o que é que não se come, o que é que se bebe, o que é que não se bebe, onde é que se faz, onde é que não se faz, quem é que vai, quem é que não vai. Porquê? Porque são coisas importantes e nós queremos que elas corram bem, então fazemos um planeamento dessas coisas. Nós não queremos chegar a um casamento e depois alguém dizer, então não há música, ninguém se lembrou, então e comida, ninguém trouxe, e cerveja, não há. Não, nós queremos chegar lá e haver tudo, então temos que antecipar tudo, a forma como queremos que corra o evento, para que haja o mínimo de falhas possível. Fazemos isso tudo para umas férias, para uma festa, para, sei lá, para coisas desse género, mas esquecemos de fazer muitas vezes para as nossas vidas, né? A maior parte de nós passa uma vida inteira sem saber onde é que quer chegar. Esquecemos de planear a nossa carreira e esquecemos de planear a atividade da nossa empresa. O grande flagelo das pequenas empresas é que toda a gente aparece de manhã para se esforçar muito durante o dia. Então, toda a gente dá o litro, e eu às vezes tenho que lembrar às pessoas que não é porque estamos a suar que a coisa está a resultar. Dar o litro não é suficiente. Às vezes, menos esforço produziria um resultado maior, se fosse executado da forma correta e aplicado nos pontos corretos. E com isto, eu não estou a dizer esforcem-se menos, tá? Estou a dizer é que conceptualmente, eventualmente com menos esforço eu produziria mais resultado, mas o esforço tem que estar sempre lá e fazer sempre parte da equação. E esse planeamento que tu falas, seja a fazer uma viagem, seja no casamento, seja naquilo que for, aumenta-nos a Numa probabilidade... festa de casamento. Numa festa, E pois no no casamento, casamento também, se calhar falta. Aumenta a probabilidade de sucesso no cumprimento dos nossos objetivos. Totalmente.
Eu não tenho estudos feitos por nós, mas, por exemplo, a obra do Brian Tracy, que é uma das maiores autoridades mundiais exatamente no tema da definição de objetivos de planeamento e de produtividade, ele assegura em vários dos seus livros que antecipar o que precisa de ser feito para atingir o resultado aumenta em 1000%, ou seja, 10 vezes a probabilidade de atingir esse resultado. Estes são números do Brian Tracy, não são meus. É ele que argumenta isto. Eu não tenho como confirmar os números, mas a minha experiência é claramente muito próxima disso. E por isso, quando nós acompanhamos empresas, ou quando eu ensino empresários, a definição de objetivos e o planeamento é sempre o ponto, passa a redundância, mais fundamental de todos. E porquê que é mais fundamental de todos? Porque é aquele que torna todos os outros mais fáceis. É como fazer uma casa com boas fundações. Se eu crio bons alicerces, eu posso construir o que eu quiser lá em cima. Se eu não tiver alicerces, fica muito difícil construir uma boa casa e uma casa resistente. O planeamento são os alicerces. Definição de objetivos e planeamento são os alicerces de qualquer empresa. Quando eu planeio, fica muito mais fácil eu seguir os resultados, eu otimizar as margens, eu acelerar o meu ciclo de caixa, fica muito mais fácil eu medir operacionalmente a atividade da minha equipa e aumentar as eficiências, fica muito mais fácil eu ser mais produtivo e gerir melhor o tempo, fica muito mais fácil eu executar uma estratégia, fica muito mais fácil eu estimular as minhas vendas, fica muito mais fácil eu ter um bom marketing, fica muito mais fácil eu criar uma boa arquitetura social que sustente o crescimento da empresa, fica muito mais fácil liderar, fica muito mais fácil comunicar com as pessoas, fica muito mais fácil recrutar, reter, fica tudo muito mais fácil. Portanto, em suma, embora façam parte da mesma equação, definição de objetivos e planeamento não são a mesma coisa. Eu não posso dizer que não são a mesma coisa, porque uma faz parte da outra. A definição de objetivos faz parte do planeamento. Então, um bom planeamento começa pela definição de objetivos, mas não se esgota na definição de objetivos. Muito bem, e é por isso que vamos estar a falar um mês inteiro sobre planeamento. Exatamente. Correto? E hoje só sobre definição de objetivos. E não chega. Sim, teremos mais sim. E o que eu ia passar aí era já, Nuno. Estou certa que temos aí várias perguntas já dos nossos seguidores, quem nos acompanha. Temos aqui um Bruno Gouveia, que ele fez aqui várias questões, que é o que o Paulo está a falar é mudar a gestão das empresas do modo MBO para OKR. Depois está a dizer, em Portugal a esmagadora maioria usa o formato antiquado de MBO para gerir e precisávamos de fazer um upgrade para OKR. Bruno, essas siglas a mim fazem-me sempre alguma confusão, até porque eu não acho que uma seja moderna e outra antiga, elas em rigor provavelmente completam-se. Imagino que com MBO e OKR o Bruno esteja a falar da gestão por objetivos e da gestão por indicadores, e eu acho que elas se integram uma na outra. Um dos principais erros que as pessoas cometem na definição de objetivos é depois não ter os indicadores, os OKRs, para fazer esse acompanhamento. Aliás, OKRs é o que eu normalmente chamo de KPIs, cada autor dá-lhe um nome diferente para ter alguma propriedade intelectual. Mas são os indicadores que eu resolvo controlar para otimizar a minha capacidade de atingir os objetivos. E por isso é que eu prefiro usar termos para já mais simples, que cheguem a toda a gente, e depois incluir tudo no processo de planeamento, porque um bom planeamento vai prever os objetivos, mas vai prever também quais são não apenas os indicadores de atividade, mas os indicadores de resultados que precisam de ser seguidos para atingir o objetivo. E daí a monitorização diária, a monitorização semanal, a monitorização trimestral. Eu não gosto de discordar das pessoas, mas eu tenho uma perspectiva diferente. Não é um bom princípio discordar de ninguém,
Mas eu talvez tenha uma perspectiva um pouquinho diferente da minha experiência do raciocínio do Bruno, que é o típico, é as pessoas gerirem por objetivos. Nas grandes empresas, Bruno, nas pequenas empresas, gere-se muito pouco por objetivos. Mesmo nos últimos, eu diria, 10, 15 anos, que a entrada das multinacionais nos obrigaram a levantar um pouquinho a fasquia, e já toda a gente fala em objetivos, a verdade é que para a maior parte das pequenas empresas ou ainda não estão lá ou não são objetivos de verdade, porque não são mensuráveis, enquadrados no tempo e muito menos inegociáveis, ou seja, acabam por ser referências e desejos, e a história das empresas é a história dos alibis que encontram para justificar não ter atingido os resultados a que se propunham. Então, ao nível das pequenas e médias empresas, e não é só das pequenas, é das médias também, eu não identifico, e não é só em Portugal, é no mundo, nenhuma cultura de trabalhar por objetivos sequer, muito menos os OKRs ou os indicadores de performance. Temos mais perguntas, Nuno? Tenho só aqui um comentário, que é um comentário por pergunta de um Vítor Xavier, em que ele diz que é necessário um número de contactos loucos diários, mesmo medindo os KPIs por dia. Ele diz depois que é uma luta entre o David e o Luís, é necessário muitos números diários para que a gente possa medir diariamente os nossos números. Eu não estou seguro de ter entendido exatamente aquilo que o David... Vítor, que o Vítor disse, porque em primeiro lugar, se a apreciação é estatística, ou seja, para eu poder fazer uma boa medição, eu preciso de grandes números, há alguma verdade nisso. Quanto maior for o número, maior a fiabilidade da minha medição e das conclusões que eu tiro dessa medição. Mas eu posso procurar grandes números na semana e não apenas no dia, eu posso procurar grandes números no mês e não apenas no dia, eu posso procurar até grandes números no ano e não apenas no dia. Se aquilo que o Vítor fala é de uma necessidade da empresa fazer muitos contactos por dia, bom, aí, Vítor, vai depender, por um lado, da dimensão da empresa e, por outro lado, da eficiência com que a empresa trata esses contactos. Por exemplo, nós aqui, e eu sei que talvez exagere aqui nos exemplos da minha própria empresa, nós fazemos poucos contactos diários. Eu diria que em termos de contactos diários, talvez nós estejamos a fazer menos de meia dúzia. Agora, somos altamente eficientes na forma como fazemos os contactos. Porquê? Porque faz alguns anos que só fazemos contactos quentes, e isso por uma questão de eficiência. Nós estruturamos a nossa estratégia de marketing, a nossa estratégia comercial ao longo do tempo, com base numa reputação que faz com que os nossos contactos cheguem até nós. Então nós só precisamos de gerir os contactos dos empresários que nos procuram para nos comprar alguma coisa. Agora, no marketing, sim, somos massivos. O nosso marketing atinge dezenas de milhares de pessoas por dia. Mas isso, quando fizermos depois diretos sobre as vendas e o marketing, nós falaremos mais sobre isso. Então nós procuramos ter o máximo de eficiência possível no processo para não termos que tratar tantos contactos. Temos mais questões, Nuno? Tenho aqui uma do Instagram, não consegui tirar a questão toda, portanto vou ver se... que é e como medir os KPIs de empresa, tendo em conta como medir os KPIs do próprio colaborador, ou seja, como medir a performance na prática de indicadores da performance da empresa, ou seja, ele deve estar a querer falar como medir como é que a performance de cada colaborador. Exatamente. Relativamente aos objetivos. Este direto não é sobre medição, depois faremos um sobre medição,
mas aqui de uma forma simples. Isso passa pela identificação de quais são as tarefas críticas de cada colaborador e o resultado que é esperado que cada colaborador atinja de cada uma dessas tarefas, e pensar qual é a melhor forma de medir a quantidade e a qualidade dessas tarefas que são desempenhadas. Portanto, é uma procura. Não há como, sem estar dentro da empresa e ir ensaiando a forma como medimos, ensaiando, afinando, até nós estarmos confortáveis com meia dúzia de indicadores que sejam reveladores com o maior nível de objetividade possível da performance de um colaborador. É mais fácil falar sobre isso e é mais fácil a teoria do que a prática, e por isso é que nós não podemos acreditar que se lermos um bom livro sobre isso já sabemos fazer, ou fazemos um bom curso sobre isso já sabemos fazer, ou se o Paulo explicar já sabemos fazer. Não, há sempre um ensaio, um teste, uma medição e uma afinação até chegarmos a uma forma de medir que nos dê suficiente informação e suficiente conforto de que está a ser bem feito, ou de que é revelador. E uma aplicação a cada realidade, embora os cursos deem aqui uma sustentação e uma base importante de trabalho. As pessoas procuram sempre, e eu entendo isso, eu também gostava que alguém fosse capaz de me dar a resposta final. Então como é que eu faço? Diz-me lá o que fazer. Mas não é assim. Ninguém sabe. Eu contrato o maior especialista de controle de gestão e o maior especialista de controle de gestão pode estar mais perto da resposta do que outra pessoa. Porquê? Porque ele já viu tanta coisa que chega lá mais perto. Mas qualquer especialista em controle de gestão vai ter que ensaiar, testar, medir, afinar, até encontrar uma medição que nos faça sentir, ok, esta é suficientemente objetiva e suficientemente boa. E mesmo essa, ao longo do tempo, pode mudar e pode melhorar. Muito bem. Não temos mais questões, Nuno? Não, tenho só aqui o João Amado, que está a dar um abraço das Caraíbas. Olha. Esse foi um bom objetivo, ir viver nas Caraíbas. João, meu querido, mais 2-3 anos estou aí a fazer de companhia. Olha, tenho aqui um... Mas é para viver, não é para ir de férias. Tenho aqui mais uma questão, que entretanto entrou, que é do Araújo Lima. Quando o negócio de ginásios é de grande rotatividade, é eficiente ligar a ex-sócios e manter esta alavanca sempre ativa para atingir os objetivos? Ou esta fonte é pouco eficiente? A ex-sócios? Sim. Mais uma vez, é uma tentativa de simplificar as coisas. Eu acredito que essa é uma boa forma de trazer as pessoas de volta. Agora, ligar a ex-sócios depende de quem liga, como liga, o que diz, o que não diz. Depende se tem um bom script para fazer isso, se não tem, se tem jeito para falar ao telefone. Então o resultado vai ser muito diferente dependendo da pessoa que faz e da forma como faz. Agora, pedir aos clientes para voltar, eu diria que é sempre uma boa estratégia nas empresas. Muito bem, e acabamos aqui as perguntas. Comentem, vão-nos deixando as vossas questões e os vossos comentários, faz parte aqui da nossa conversa, é muito importante esta interação. Paulo, antes de fecharmos e antes de terminarmos este tema da definição dos objetivos como fase do planeamento, queria que deixasses tu aqui um convite à pré-inscrição no nosso próximo curso de alavancagem das empresas. Então estão todos convidados para se pré-inscreverem no curso de alavancagem nas empresas, porque o curso é muito bom, sou eu que dou, tá? É um curso que vocês podem fazer comigo durante 1 ano, online, e que a partir do momento em que acedem ao curso, podem revisitar todas as aulas à hora que vos der mais jeito, no lugar onde vos der mais jeito, desde que tenham um acesso de internet, e estudar de facto todos os aspectos que eu acredito que são importantes no crescimento de uma pequena média empresa, porque não há como atingir um resultado sem aprendermos o que precisamos para atingir esse resultado, não é?
Eu, por exemplo, quero melhorar os meus skills de cozinheiro e para isso talvez tenha que fazer um curso de cozinha. Porquê? Porque acho que cozinho mais ou menos, mas quero cozinhar ainda melhor. Então é uma coisa que eu gosto, talvez eu tenha que fazer um curso. Para eu apreciar melhor o meu vinho, talvez faça sentido fazer um curso de enologia. Eu tenho um primo que é um grande fanático de futebol e que foi fazer um curso de treinador simplesmente para desfrutar melhor do jogo. Então foi fazer um curso de treinador da Federação Portuguesa de Futebol, lá o nível 4, não sei qual é, mas para quê? Para entender melhor o jogo e desfrutar melhor do jogo enquanto assiste ao jogo. Não tem nenhum interesse de ser treinador de facto, mas para desfrutar melhor da experiência. Eu acho que como empresários é talvez ainda mais importante do que isso, porque a nossa atividade empresarial é provavelmente uma das partes mais importantes da nossa vida e principalmente aquela que nos permite dar condições de vida mais favoráveis à nossa família. Então eu diria que aqui quase que não há escolha. Vocês podem escolher estudar comigo ou estudar com outra pessoa qualquer, não é? Estudar comigo ou estudar numa universidade ou estudar em livros. Mas por favor estudem, não é? Porque eu digo com muita frequência e acredito nisso que qualquer empresário que estude para ser empresário, tanto como um médico estudou para ser médico, eu garanto que terá muito bons resultados, tá? Então estudem, porque os nossos resultados dependem muito daquilo que nós sabemos, da nossa capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. E quanto maior o conhecimento, maior a minha capacidade de tomar decisões e de fazer escolhas. Façam a pré-inscrição, tá? A pré-inscrição é só para conhecer os detalhes do curso e para saber qual é a oferta que nós temos para vocês desta vez. É só para isso que serve a pré-inscrição. Depois de receberem esta informação, vocês decidem se inscrevem ou não, tá? Vão ao link que está aí nos comentários e refinem. E é rápido, é muito rápido. E pronto, depois isto passou outra vez num instante. Estas terças-feiras, antes da hora do almoço, são sempre assim muito produtivas e rápidas. Por isso, obrigada a todos pela companhia que nos fizeram e para a semana a mais. É isso mesmo. Até Um abraço. terça-feira. Tchau.